lá, para aqui? Para aqui ou para lá? Tem para lá ou para cá? Para cá. Ok. Podemos? Boa noite, senhoras e senhores. Por gentileza, queiram tomar seus assentos, seus locais, seus lugares. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Vitória recebe a todos para participar da sessão solene desta Casa de Leis em homenagem ao Dia do Maçom. A solenidade foi requerida pelo irmão e vereador Hércules Belato e tem por objetivo homenagear todos os irmãos que prestaram serviços relevantes à maçonaria no Estado do Espírito Santo. Vamos iniciar compondo a nossa mesa de honra, iniciando pelo vereador proponente dessa sessão, o vereador Hércules Belato. Representando o grão-mestre estadual do Grande Oriente Brasil, o senhor Américo Pereira Rocha, convidamos o senhor Jorge Luiz Soares. Convidamos também o excelentíssimo senhor desembargador Ney Batista Coutinho. Convidamos o presidente da poderosa Assembleia Legislativa do Grande Oriente do Brasil, senhor Jorge Renato Valadares. Por fim, convidamos Leila Rocha Induzi, presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Estado do Espírito Santo. Solicitamos aos presentes que, por gentileza, em questão de respeito, ponham-se em pé para podermos acompanhar a execução do hino nacional. Teu seio mais amor,
podem tomar os seus assentos. Para fazer a abertura desta sessão solene, convidamos agora e passamos a palavra ao vereador Hércules Belato. Boa noite a todos, cunhados, irmãos, sobrinhos, sobrinhas. Obrigado por vocês estarem aqui, nesta noite. Parabéns também ao irmão Coimbra, tá aí? Tá aí, que foi em 2003, quando vereador de Vitória, ele instituiu o Dia Municipal do Maçom. Então, parabéns, meu irmão, por nós estarmos aqui. Quando eu ia protocolar essa lei, nesta Casa de Leis já existia sua lei. Então, parabéns, por ter feito esta lei. Vou ler um pequeno trecho, para não ser muito longo, que nós já começamos um pouquinho atrasado. Não sejas maçom. Se queres descanso, não sejas maçom, pois o maçom deve ser contínuo. Se queres ser beneficiado, não sejas maçom, pois o maçom deve primeiro promover benefícios em prol de outros. Se queres paz, não sejas maçom, pois o maçom deve estar em guerra constante contra os vícios. Se sois egoísta, não sejas maçom, pois para o maçom compartilhar deve ser um hábito. Se apenas pensa em ti, não sejas maçom, pois pensar apenas em si mesmo é inviável, e o maçom deve pensar e agir para todos. Se desejas enriquecer, não sejas maçom, pois o patrimônio de um maçom não é avaliado pelos seus bens, mas sim pelas suas atitudes. Se sois arrogante, nunca sejas um maçom, pois a humildade deve ser uma virtude constante, demonstrada em todos os momentos. Se sois demasiadamente religioso, não sejas maçom, pois o maçom deve ser tolerante em suas diferenças religiosas. Se não crês em Deus, não há como ser maçom, pois os maçons nada fazem sem antes o invocarem. Se gosta das luxúrias que o mundo proporciona, não sejas maçom, pois os maçons devem ignorá-las, vez que são temporárias. Se simplesmente fazes parte de algo, não sejas maçom, pois o maçom não pode só fazer parte, deve trabalhar para fazer a diferença. Se queres ser maçom, não tente ser o pior nem o melhor, seja apenas você mesmo. Se és arrogante, não sejas maçom, pois o desprezo é um sintoma de maldade, e a maldade é a principal inimiga do maçom. Se é omisso, não sejas maçom, pois a iniciativa deve ser notável em um maçom. Se és preconceituoso, não sejas maçom, pois a igualdade deve ser um pilar marcante na vida do maçom. Se tens medo da morte, não sejas maçom, pois a certeza da existência de um ser supremo e a alegria da imortalidade da alma são o maior tesouro que podemos ter. Um autor desconhecido. Com essas palavras eu declaro aberta a sessão solene do Dia do Maçom. Obrigado a todos. Dando continuidade a essa solenidade, assistiremos agora a um vídeo institucional da maçonaria. Liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade.
As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento estavam líderes políticos, ministros do reino e o próprio príncipe regente. Os maçons José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do reino, e o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais dirigentes da ordem maçônica e líderes do movimento. José Bonifácio, o patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I logo após a emancipação política do país. Independente de Portugal, a ex-colônia luta para afirmar-se perante as outras nações. O imperador e grão-mestre vê-se impelido a suspender oficialmente as sessões da obediência maçônica. Em 1831, quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do filho e retorna a Portugal, os maçons continuam as atividades. Em outubro, é reconstituído o Grande Oriente. Um manifesto aos maçons de todo o país e às obediências estrangeiras anuncia a retomada dos trabalhos com força e vigor. Com o imperador Dom Pedro II, ainda criança, regentes governam o Brasil. O período regencial apresenta clara efervescência, com revoltas e movimentos separatistas eclodindo por todo o país. Maçons de destaque, como o padre Diogo Antônio Feijó, buscam manter a nação unida. Mas a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835 e liderada pelos maçons Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, proclama a República Rio-Grandense. Em 1845, o Duque de Caxias, que viria a ser grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, pacifica a região. Concede anistia aos revoltosos, que são incorporados ao Exército Brasileiro com as mesmas patentes que mantinham no Exército Farroupilha. Eusébio de Queiroz, mentor da lei que extinguiu o tráfico de escravos em 1850, era maçom. Mas a escravatura sobrevivia devido às novas gerações que aqui nasciam. 21 anos depois, a lei do ventre livre, que declarava libertas as crianças nascidas de escravas, foi idealizada pelo Visconde do Rio Branco, chefe do gabinete ministerial do Império e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Neste período, os maçons angariavam fundos em suas lojas para comprar e alforriar os escravos. O ideal de liberdade foi atingido com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, data da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, sob forte influência do maçom José do Patrocínio. A luta não para. A monarquia apresentava claros sinais de exaustão. Ideais republicanos são defendidos abertamente nas lojas maçônicas espalhadas por todo o país. Considerado o fundador da República Brasileira, o maçom Benjamin Constant logrou consolidar as aspirações da florescente classe empresarial, dos militares e da maçonaria como legítimos representantes do povo brasileiro. No episódio da proclamação, um maçom liderava as tropas. O Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser o primeiro presidente do Brasil e o 13º grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O primeiro ministério era totalmente constituído por maçons.
Quintino Bocaiúva, ministro dos Transportes e também dos Negócios Estrangeiros. Benjamin Constant, ministro da Guerra, da Instrução Pública e dirigente dos Correios e Telégrafos. Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Campos Salles, ministro da Justiça. Almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha. Aristides Lobo, ministro do Interior. Demétrio Ribeiro, ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Nos primeiros 40 anos da República, foi marcante a participação dos maçons na evolução da política nacional. Além de Deodoro da Fonseca, foram maçons os presidentes Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Washington Luiz, Venceslau Braz, Café Filho, Nereu Ramos, mais recentemente, Jânio da Silva Quadros. Com a mudança da capital federal para Brasília, o Grande Oriente do Brasil se transfere para o Planalto Central em 1978. As novas instalações são arrojadas, em sintonia com o estilo arquitetônico da cidade. A sede da entidade está instalada em um edifício com 7.800 metros quadrados de área construída. Com mais de 2.000 lojas, cerca de 63 mil obreiros ativos e reconhecido por mais de 200 obediências regulares do mundo, o Grande Oriente do Brasil é hoje a maior obediência maçônica do mundo latino, mantendo viva a chama dos ideais maçônicos. O Grande Oriente do Brasil sempre esteve presente nas ações sociais. Em 1983, preocupado com a formação da juventude brasileira, foi criada a Ação Paramaçônica Juvenil. A Ação Paramaçônica Juvenil é uma instituição para rapazes e moças, filhos ou não de maçons. Esta instituição é voltada para a prática e a difusão dos valores sociais e morais importantes na formação da cidadania. As esposas dos maçons estão presentes e atuantes na Fraternidade Cruzeiro do Sul, uma instituição de cunho assistencial que tem por princípios gerais a defesa dos deveres essenciais condizentes com o amor à família, dedicação à comunidade, a livre manifestação do pensamento, a promoção do reconhecimento e da defesa dos direitos universais da mulher. Preocupado com o futuro da sociedade brasileira, o Grande Oriente do Brasil deflagrou a campanha Maçonaria contra as Drogas, a favor da vida. O objetivo é informar os malefícios causados pelo consumo de todos os tipos de drogas que provocam dependência física ou psíquica, um dos grandes males que ameaçam a humanidade. Ao longo da história, os maçons lutaram pela autodeterminação, porque acreditaram no direito de liberdade dos povos. Combateram a escravidão porque acreditaram numa sociedade justa e fraterna. Lutaram pela implantação da República porque acreditaram ser um instrumento de todos no destino de cada um. A história moderna mostra que em todos os momentos em que não houve a prevalência da justiça, os maçons estiveram presentes para restabelecer a ordem. Os maçons da atualidade, inspirados no exemplo de seus antepassados e sustentando os deveres essenciais de amor à família, devotamento à pátria e obediência à lei, prosseguem em sua máxima: liberdade, igualdade e fraternidade. Dando continuidade à nossa sessão solene, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador, senhor Ney Batista Coutinho. Cumprimento o presidente da mesa, vereador Hércules, pessoa com a qual já mantenho um relacionamento de amizade e de respeito já há um bom tempo.
e que teve a felicidade de promover esse evento. Cumprimento também os demais componentes da mesa e os senhores, ou melhor, os meus irmãos, minhas cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, meus senhores, minhas senhoras. Eu não vim preparado para fazer um discurso, mesmo porque acabei de sair do meu trabalho. E a bem da verdade, nem mesmo o terno preto eu trouxe hoje. Mas, afinal de contas, isso, o terno não importa. O que importa é que eu sou iniciado na maçonaria. O que importa é que todos, pelo menos a maioria aqui presente, de uma forma ou de outra, está vinculado à maçonaria. Essa ordem que há séculos vem prestando um trabalho imenso para a humanidade. Essa, afinal, é a nossa função. Nós não, como disse aqui o irmão Hércules, nós não temos que procurar ou que endereçar o nosso trabalho dentro da maçonaria ao interesse próprio. Mas nós temos que endereçar o nosso trabalho para aqueles que necessitam de nossa ajuda, para o Estado, para a sociedade, enfim, em benefício de todos, como já afirmei, os necessitados, todos aqueles que precisam da nossa mão, todos aqueles que precisam da nossa ajuda. E, nesse momento, quero parabenizar a Câmara Municipal de Vitória, que através do vereador e sei da participação dos demais, facilitaram e estão promovendo esta cerimônia, porque nada mais justo de que homenagear as pessoas que realmente vêm contribuindo para o bem da humanidade, como são os maçons, e aqui vejo vários deles já com muitos anos de maçonaria e que sei do trabalho que desenvolve no Estado do Espírito Santo. Isso demonstra, mais uma vez, a integração entre o poder legislativo municipal e a sociedade capixaba. A Câmara Municipal de Vitória, os seus vereadores, muito representam para o Estado, muito representa para o Brasil, muito representa para a sociedade. Porque, sem eles, nenhum ou nenhuma necessidade ou nenhum ato de socorrer ou em socorrer a própria sociedade poderia ser praticado. São eles, como ali tem uma revista que está dizendo, são eles que fiscalizam o próprio município de Vitória, são eles que fiscalizam a própria prefeitura de Vitória, e são eles que canalizam, através da legislação,
como legisladores, as normas que devem conduzir toda a sociedade deste município. Então, fica o agradecimento, fica o reconhecimento deste humilde maçom que, em simples palavras, agradece penhoradamente à Câmara de Vitória e agradece, em especial, ao vereador Hércules. Muito obrigado. Dando continuidade, convidamos José Renato Valadares, presidente da poderosa Assembleia Legislativa do Grande Oriente do Brasil, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, dirigindo-me inicialmente ao vereador Hércules, que nos propiciou, nessa noite, participarmos dessa belíssima sessão, onde podemos cultuar o dia 20 de agosto, que é a data do Dia do Maçom. Aproveito também para divisar nosso irmão Coimbra, que é deputado na Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil, autor da lei que propicia também essa justa homenagem à maçonaria. E cumprimento, obviamente, a todos nessa noite, aos nossos irmãos, às cunhadas, aos sobrinhos, aos convidados, que nos honram com as suas presenças. Depois da matéria que foi divulgada ali, ficou toda a essência da história da maçonaria bem explícita. Mas, talvez, como hoje mesmo me foi perguntado, viram algumas fotos da sessão de ontem, que nós tivemos uma belíssima sessão ontem na loja Estrela de Camburi, onde o doutor Neves fez uma excelente palestra, que começou e acabou mais de 10 horas da noite, onde todos ainda queriam participar daquele evento, um brilhante evento. E, vendo as fotos hoje, alguém me perguntou assim, mas vem cá, como é que é essa situação? Você tem uma indumentária diferente dos outros, eles chamaram os nossos paramentos de indumentária. Uma indumentária diferente dos outros, tem uns assim, outros assados. Como é que funciona isso? Isso na mesa de almoço hoje com os colegas de trabalho. Então eu disse para eles o seguinte, eu vou explicar para vocês rapidamente o escopo da maçonaria. E disse para eles o seguinte, o Estado brasileiro foi fundado, como dito hoje, basicamente fundido com a própria ordem. E a nossa ordem, ela segue exatamente o modelo do Estado brasileiro, onde nós temos um poder central em Brasília, um poder estadual e um poder das lojas, das unidades, as células básicas, que são as lojas, hoje em torno de exatamente 89 lojas fundadas no Grande Oriente do Brasil do Espírito Santo, com aproximadamente 2.500 obreiros, onde a loja matriarca, né, a primaz, é a União e Progresso, que todos sabem, e aqueles que não sabem, fica de frente à Catedral de Vitória, uma loja centenária, né? E depois dela foi fundada a loja Fraternidade de Luz em Cachoeiro. Isso nos anos 1872, salvo engano. E, a partir daí, veio o crescimento. Depois vieram as grandes lojas. Mas ainda voltando àquela questão do almoço,
Aí eu disse para eles o seguinte, fiz uma analogia do Estado brasileiro. Falei, olha, nós temos um soberano grão-mestre, que hoje é o irmão Marcos José da Silva, que estaria para a Federação Brasileira como o presidente da República. Temos o presidente do STF, maçônico, que está para o STF. Eu não gosto de falar a palavra profano, no mundo externo. E também temos o presidente da Assembleia Federal Legislativa, o irmão Ademir Cândido, que está para o presidente do Congresso Nacional. Em nível estadual, a mesma composição. Nós temos o equivalente ao governador do Estado, que é o grão-mestre. Hoje, o nosso eminente grão-mestre chama-se Américo Pereira da Rocha, hoje representado pelo irmão Jorge Soares, que ali está, incapacitado, que estava de comparecer por questões de saúde. Temos o presidente do Tribunal de Justiça, que é o irmão Grilo, José Olívio Grilo, que está para o presidente do Tribunal de Justiça. E temos a minha figura, que hoje estou ocupando o cargo de presidência da Assembleia Legislativa, que estou em condições de analogia com o presidente da Assembleia Estadual. E as lojas funcionariam, as unidades, como se fossem as próprias prefeituras, entre aspas, onde os veneráveis mestres seriam, entre aspas, os prefeitos. E, com isso, eles começaram a fazer uma série de perguntas. E, dito isso, eu disse mais. Eu disse que, sempre que possível, eu gosto de difundir o que tem a nossa ordem, porque cada momento que nós temos essa oportunidade de avançar no assunto, porque ainda hoje há aquelas discriminações, sobretudo em algumas situações de confronto à religião. E, nesse ponto, eu faço questão de frisar aqueles que não conhecem. A maçonaria nada tem de religião. A maçonaria, ela prima por congregar irmãos que acreditem num ser supremo, que é o grande arquiteto do universo, que para nós recebe essa denominação, mas que é o próprio Deus, da maneira como o conceba, de tal sorte que, se um irmão, um candidato, ele for muçulmano, não há nenhuma restrição que ele seja. Se ele for espírita, não há nenhuma restrição. Se ele for católico, protestante, enfim. Então, aproveito essa oportunidade para exatamente traçar esse paralelo. A maçonaria não tem o condom de religião. Nós primamos pelo grande arquiteto do universo, que é Deus. E assim nós primamos. E isso tudo se deve ao Barão de Montesquieu, né, que lá na sua sapiência, na sua obra O Espírito das Leis, criou a teoria dos freios e contrapesos, que eu, particularmente, entendo muito salutar, onde o poder controla o poder. E é exatamente essa a configuração do Grande Oriente. A Grande Loja, por seguir um regime confederado, é uma outra situação, mas que não diverge muito da que foi aqui apresentada. E, para concluir, eu vou ler um breve histórico, uma lauda, sobre a maçonaria do Espírito Santo, para que aqueles que não tiveram oportunidade conheçam a história, já que já foi tão bem falado da maçonaria a nível nacional, eu vou falar a nível estadual. A maçonaria instalou-se no Espírito Santo a partir da fundação da loja Beneficência 007, no Oriente de Vitória, em 6 de março de 1832. No século passado, foram fundadas diversas lojas maçônicas nesses estados, estando em atividade ainda hoje as lojas União e Progresso, fundada em 1872, no mês de novembro, em Vitória, cujo venerável está ali, o irmão Érico Salazar. A Fraternidade Luz, fundada em 1898, em Cachoeiro do Itapemirim, cujo representante, que podemos aqui honrar com a sua presença, é o sapientíssimo irmão Alcir Ribeiro da Costa,
portador da maior comenda da maçonaria do Brasil, que é a comenda Dom Pedro II, Dom Pedro I. O irmão, por favor, pode ficar de pé. O irmão Alci é um irmão com mais de 60 anos de maçonaria, 67 anos de maçonaria, 67 anos de idade, de maçonaria. Então, eu acho que é um baluarte, é um dos baluartes que nós temos na nossa instituição. Hoje é o segundo em idade maçônica no Espírito Santo, sendo que o Constantino Elau é o nosso irmão mais antigo. Né? Desde a fundação da primeira loja em 1832 até meados de 1978, a coordenação das lojas federadas ao Grande Oriente do Brasil nos estados ficava a cargo da delegacia do Grão-Mestre-Geral, com autonomia e poderes muito limitados, e a ideia da fundação do Grande Oriente Estadual era um sonho alimentado por muitos maçons idealistas, visando um grande progresso, um progresso ainda maior da nossa ordem no Estado do Espírito Santo. E o irmão Alci já vivia nessa época a maçonaria. A deliberação sobre a fundação do Grande Oriente Estadual deu-se em 12 de junho de 1978, no tempo da centenária loja maçônica União e Progresso, quando se reuniram um grupo de veneráveis mestres de diversas lojas maçônicas localizadas na Grande Vitória, assim relacionados: Samuel Antônio Moisés, da União e Progresso, Edemir Leite Rossetti, este chegou ao cargo de grão-mestre, a loja Domingos Martins, a loja também bastante antiga, cujo templo era na Ilha do Príncipe, recentemente demolido por questões de desapropriação. O irmão Joacir Palhano, da loja Humildade e Fraternidade, que hoje, inclusive, empresta o seu nome para a loja fundada naquele mesmo Oriente. O irmão Jaime Bulhões, da Cássia Vilavelense, que também empresta seu nome para uma loja no município de Vila Velha. O irmão José Fortunato Laurentino, da Aníbal Freire, no município da Serra, esse recém-falecido, um irmão que muito labutou para aquela loja alcançar o patamar que está hoje. O irmão Rogério Américo Nonato, da loja Dr. Américo de Oliveira, no município de Cariacica. Todas essas lojas estão localizadas na região da Grande Vitória. Finalmente, em 13 de agosto de 1978, no tempo da loja União e Progresso, com a presença de 22 veneráveis das 26 lojas existentes à época, realizou-se a sessão magna de criação do Grande Oriente do Estado do Espírito Santo, sob a presidência do irmão Fenelon Barbosa, que também empresta seu nome para a loja do município de Pinheiros, do Grande Oriente. E, em maio de 2005, o Grande Oriente da Maçonaria do Espírito Santo tem instaladas em um funcionamento, hoje, em torno de 89 lojas, como disse, com 2.500 irmãos. E hoje recebe a denominação de GOB-ES, em alusão ao Grande Oriente do Brasil, Espírito Santo. Foi uma unificação que foi feita em 2008, onde todos os grandes orientes estaduais passaram a ter a nomenclatura. Anteriormente, os nomes eram diversificados de acordo. Nosso era Gomes, em Minas tinha um nome próprio, enfim, o GOESP, aí unificou todos como GOB, traço, a unidade da federação, inclusive as alfaias. Hoje, qualquer estado da federação, os deputados usam o mesmo paramento. Enfim, é uma forma também de unificar. E só para encerrar, as cores do paramento, vermelho, branco e azul, são em alusão às 3 lojas que deram origem ao Grande Oriente do Brasil, lá naquela apresentação, como foi dito, lá no Oriente do Rio de Janeiro, em 1822. Cada irmão, para identificar de quais eram as lojas, a Niterói, eu me esqueço agora, Niterói, Comércio e Artes e Comércio e Artes, as 3 lojas, cada irmão de uma loja, obrigado pela colaboração, irmão Cone. Cada irmão, para identificar, naquela ocasião, usava uma fita como essa no ombro, uns azuis, outro vermelho e outro branco. Agradeço a oportunidade de estar aqui e, mais uma vez, parabenizo a iniciativa dessa casa para, nessa noite, estarmos aqui reunidos e comemorar esse dia e nos incentivar ainda cada vez mais a trabalhar pela nossa ordem. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o próximo orador inscrito, a gente gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades presentes, vereadores e ex-vereadores, que já estão ou já passaram aqui nesta Casa de Leis, e convidamos agora para fazer a sua fala Leila Rocha Induzzi, presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Estado do Espírito Santo. Senhoras e senhores, autoridades civis e maçônicas presentes, queridas fraternas, boa noite. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Estado do Espírito Santo sente-se honrada com o convite para participar dessa sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. Não que nós, mulheres, pertençamos à ordem, mas temos o privilégio de, como esposas e parceiras, compartilhar dessa caminhada com esses valorosos homens em busca da fraternidade universal. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Estado do Espírito Santo foi criada pela Constituição do Grande Oriente do Brasil em 1967, normatizada pela Lei 030, de 9 de outubro de 1995, aditada e alterada pela Lei 081, de 23 de junho de 2005. Pois bem, na apresentação aqui exposta, nós tivemos a oportunidade de ver o Sereníssimo Laelso Rodrigues fazer uma explanação sobre a história do Grande Oriente no Brasil. E é a esse grande maçom, a este sábio, que nós devemos todo esse incentivo a partir de 2005 para a atuação da fraternidade feminina. A fraternidade feminina não é uma instituição iniciática, nem uma maçonaria feminina. É uma organização paramaçônica, organizada pelo Grande Oriente do Brasil, vinculada a uma ou mais lojas maçônicas da Federação, com personalidade própria, estatuto e ideário dos mais sublimes. Nós, mulheres da fraternidade feminina, temos plena consciência do relevante trabalho desenvolvido pelos nossos companheiros e cunhados da maçonaria. Por isso, apesar da dura jornada no mercado de trabalho e nas tarefas do cotidiano, como esposas e mães, conseguimos disponibilizar tempo em prol das causas sociais. Acreditamos que não basta uma boa educação para os nossos filhos se eles não tiverem como viver num ambiente seguro. Sabemos que as desigualdades sociais são responsáveis pela maior parte da violência na contemporaneidade. Sabemos também que não temos como consertar o mundo, mas temos consciência de que podemos torná-lo um pouco melhor. Por isso, estamos fazendo a nossa parte, seja através de projetos de capacitação, como o Ensinando a Pescar, projetos de prevenção, o Outubro Rosa, projetos de conscientização e combate aos vícios, juntamente com os nossos maridos, maçonaria contra as drogas, dentre tantos outros. Também estamos preparadas para o atendimento imediato às necessidades mais prementes do indivíduo, com doação de cestas básicas, medicamentos, etc. Acreditamos que podemos colaborar com a diminuição das carências materiais e afetivas que atingem um grande número de pessoas na nossa sociedade. Eu gostaria de interromper aqui um pouquinho, e só vou fugir porque esse vídeo que passou aqui, eu tive a felicidade de assisti-lo lá em Brasília, por ocasião de 190 anos do Grande Oriente do Brasil, e nós lá estávamos, na ocasião que a Suprema também lá se reunia, e esse vídeo passou para nós lá na plenária. Em plenária, não foi no GOB, não, foi lá no Palácio.
Na Assembleia, exatamente. Então, gente, esse vídeo me faz pensar o seguinte: nós aqui estamos, a gente vê, está nos livros de história. Nós não precisamos de saber o que os nossos maridos fazem em suas reuniões. Mas qualquer bom leitor sabe que, através dos tempos, está ali implícito todo o trabalho da maçonaria, muito antes do meu marido ingressar na ordem. Eu, através das minhas leituras, eu já admirava o trabalho da maçonaria. Eu ficava, nossa, como eles têm poder. E hoje eu vejo que muitos estão se esquecendo que têm esse poder. E eu estou, talvez, errada, e quizás esteja mesmo, né? Que nós estejamos, de repente, acomodados. Eu gostaria de dizer, cunhados, que eu espero muito de vocês. Eu estou aqui para parabenizá-los, em nome da fraternidade feminina. Mas eu estou dizendo também que espero muito de vocês, porque nós estamos vivendo um momento crítico na nossa sociedade. Nós sabemos que a mídia invade nossas casas, destruindo as famílias, né? Quantas mensagens são passadas em cada programa, contra valores que nós nos acomodamos e deixamos penetrar no nosso lar. Está na hora de vocês, homens valorosos, que estamos aqui hoje, né? Eu tive o privilégio de ser chamada para estar aqui entre vocês. Quem sou eu, né? Mas muito feliz por poder dizer que espero muito de vocês. Está na hora de fazer história de novo. Nós podemos, mas nós só vamos conseguir isso se nós esquecermos que tem potência A ou B, se nós esquecermos as nossas vaidades pessoais e, de fato, nós formos unidos. Nós temos 1000 formas, eu diria, talvez por ser mulher, não sei, né? Às vezes a gente tem uma percepção diferenciada, mas eu parei a minha fala, que eu preparei carinhosamente para esse momento, para dizer, gente, está na hora de acordar. Está na hora, nossas famílias, a violência cada dia maior, né? Está na hora de voltar a fazer história, como no passado. Então, vamos acordar, sair desse berço esplêndido e assumir o comando da situação. Nós acreditamos em vocês, marido, cunhados, vamos fazer história de novo. Vamos unir, porque nós juntos somos fortes, juntos somos mais. E eu gostaria agora de concluir dizendo que o Grande Oriente do Brasil não admite, por tradição, as mulheres em suas lojas como membros ativos. Quem sabe fora respaldado, como eu disse ontem, na União e Progresso, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que sabe os maçons incentivar a criação da fraternidade feminina, pois nele lemos, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E é assim que nós, da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, nos posicionamos diante de nossos companheiros maçons, como colaboradoras, como elementos coadjuvantes na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Parabéns, cunhado, pelo dia de vocês, tá? Que Deus, que o grande arquiteto do universo continue a iluminá-los. Obrigada aí ao cunhado Hércules Belato pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Passaremos agora ao momento das homenagens. Convidamos ao proponente da sessão, vereador. Tudo bem, vereador. Aqui não tá no meu, como não está no meu roteiro, nós vamos, então me perdoa. Então vamos voltar e convidar então o representante do grão-mestre. Deixa eu voltar, meu papel ficou lá na outra mesa. Senhor Jorge Soares. Boa noite, sobrinhos, sobrinhas, pejotistas, demolês, cunhadas, irmãos, convidados, nosso irmão deputado, né? E nos proporcionou essa vinda a essa Câmara. Tá? Nós gostaríamos só de justificar a presença do grão-mestre,
que está com problema de faringite, não está se comunicando bem. E desejar a todos uma boa noite de tranquilidade, para aproveitar esse momento, né, que nos foi ofertado, tá? E dizer a todos que nós precisamos continuar realmente fazendo isso, tá, irmão Belato? Precisamos mostrar aquilo que a gente está fazendo, mostrar aquilo que a gente precisa fazer, e não, como algumas pessoas dizem, o que a maçonaria está fazendo hoje? A maçonaria está fazendo muita coisa. Tá? O que apareceu ali foi o que nós fizemos. Tá? Hoje, nós estamos fazendo algumas coisas que precisam ser feitas e que não aparecem como uma independência. Não vai aparecer como independência do Brasil, isso não vai existir mais. Tá? Isso já passou. Nós temos que fazer coisas diferentes, nós temos que participar mais da política, como hoje, por exemplo, participando de uma casa, de uma sessão dessa, tá? Tivemos, apesar de estarmos em muitos aqui, mas, para o geral, nós somos poucos, estamos em poucos. Então, eu acho que a gente deveria congregar mais, conviver mais, para que a gente tenha uma força maior e possa trabalhar melhor, tá? Para toda a comunidade, tá? Que a gente participe, que a gente convive dela. Tá? A nossa presidente da Fraternidade Feminina falou muito bem, tá? Ela sempre fala muito bem. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos e pedir ao nosso irmão Hércules, tá? Que continue sempre nos dando essa oportunidade e aos irmãos, né? Os irmãos e as cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, que compareçam também, tá, com mais frequência. Tá? Muito obrigado, boa noite. Nosso muito obrigado ao senhor Jorge Luiz Soares, que está representando o grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil. Agora sim, dando continuidade à nossa sessão, convidamos ao nosso vereador Hércules para tomar a frente aqui da nossa mesa de honra, para fazer a entrega dos diplomas. Convidamos também a sua esposa, Silvia Belato, para auxiliá-lo na entrega dos certificados de honra ou mérito. A Silvia pode vir por aqui? Ela não estava nem sabendo, pegou ela de surpresa, vereador. Então, dando início, agora que o casal está junto aqui na frente, o primeiro homenageado, o senhor Erickson Marcel Salazar Pinto. Ele é mestre da loja União e Progresso, número 236, Oriente de Vitória. A centenária loja União e Progresso fará em novembro de 2014 142 anos de existência, sendo a sexta loja mais antiga do Brasil em funcionamento e a oitava em maior quantidade de irmãos do Brasil. Atualmente como presidente venerável mestre até junho de 2015. Ele é funcionário público municipal, como auditor interno e contador. Muito obrigado, senhor Erickson Marcel. Próximo homenageado, Sérgio Dário Machado. Ele que é presidente da Academia de Letras Maçônica, casado com Dora Lúcia Pereira Machado, que é brasileira e do lar. O casal possui 3 filhos, Sérgio Dário Machado Júnior, que é advogado e servidor estadual, e Flávia Maria Machado, que é médica veterinária e servidora da Universidade de Vila Velha. E também Tiago D'Agostinho Machado, que também é advogado. Foi eleito ouvidor do Ministério Público Estadual em 2014 e nomeado em 17 de março para o segundo mandato de 2 anos. Muito obrigado ao senhor Sérgio Dário Machado. Próximo homenageado, Jonice Mota e Mota. Jonice, que é capixaba de Vitória, neste ano especialíssimo, completa... Perdão, Jonice, me perdoa, Jonice Mota e Mota, capixaba de Vitória, neste ano
Completa 30 anos de casamento com Alice Martins e 10 anos de vida maçônica. Membro da Academia Maçônica de Letras, onde ocupa a cadeira número 33. É obreiro da ARLS, universitária, professor Alfredo Pacheco Barroca, e venerável mestre da ARLS Humildade e Fraternidade. Nosso muito obrigado a Jones Mota e Mota. Convidamos agora Roger Gagliato. Ele está presente. Ok. Nadir Reis. Nadir Reis é casado com Dona Maria José do Nascimento Reis. Tem 5 filhos, natural de Belo Horizonte. Foi iniciado na maçonaria em 1984 na loja União de Ipatinga, já tendo exercido em loja cargo de secretário, primeiro e segundo vigilantes, venerável mestre. Exerceu ainda representando a augusta e respeitável loja Simbólica Humildade e Fraternidade. O mandato de deputado federal, hoje deputado estadual pela mesma loja, grau 33, detentor de várias comendas e é benemérito da ordem. Convidamos agora Boris Castro. Boris é casado há 57 anos com Dona Maria Semblano Castro, tem 3 filhos, 3 netos, com residência na Praia do Canto, em Vitória, é advogado e jornalista. Iniciado na loja de Domingos Martins de Vitória, no ano de 1985, grau 33, inspetor-geral da Ordem, juiz do Tribunal Maçônico e presidente por 3 vezes. Vice-presidente da Academia Maçônica de Letras, membro dos Altos Corpos do Capítulo Royal Edward, em número 5566 da Inglaterra. Nosso muito obrigado ao senhor Boris Castro. Convidamos agora Daniel Lira. O senhor Daniel é contador, iniciado em 23 de novembro de 1987, mestre instalado, grau 33, desde 1996, atualmente é representante da loja maçônica universitária professor Alfredo Pacheco Barroca, na poderosa Assembleia Estadual Maçônica como deputado estadual. Muito obrigado ao Daniel Lira. Convidamos agora Ney Batista Coutinho. Filho de Corino Batista Coutinho e Geraldo de Souza Coutinho, nasceu em 18 de setembro de 1947 em Salinas, Minas Gerais. Sua extensa carreira jurídica tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 18 de outubro de 2007. Na vida maçônica, iniciou em 3 de outubro de 86, quando ingressou na augusta e respeitável loja Simbólica Fraternidade Absoluta número 31. Nosso muito obrigado ao desembargador Ney Batista Coutinho. Convidamos agora Emerson Gonçalves da Rocha. Ele que é deputado federal da loja universitária professor Alfredo Pacheco Barroca. Foi venerável mestre das lojas Humildade e Fraternidade, da loja universitária professor Alfredo Pacheco Barroca, da qual foi venerável mestre por 2 mandatos. É delegado de polícia, atualmente aposentado desde 2012. Professor de Direito Constitucional, de Ciência Política, professor de Direito Administrativo e Disciplinar. Nosso muito obrigado a Emerson Gonçalves da Rocha. Convidamos Mardi Fernando Drummond. Mardi Fernando Drummond. Natural de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, casado com Sônia Maria Ferreira Drummond, pai de Raquel Ferreira Drummond de Aguiar e José Henrique Ferreira Drummond. Obreiro da loja maçônica Humildade e Fraternidade, número 1684, grau 33, grande inspetor-geral. Membro fundador da loja universitária professor Alfredo Pacheco Barroca. Nosso muito obrigado a Mardi Fernando Drummond. Convidamos agora Eugênio Coutinho Ricas. Ele é delegado de Polícia Federal, classe especial, graduado em Direito pela PUC de Minas Gerais, pós-graduado em Ciências Criminais e Inteligência e Segurança Pública. Em 2012, fez seção 251 da National Academy do FBI, nos Estados Unidos, onde graduou-se com notas máximas. Desculpe não ler todo o currículo, que é bem extenso. Nosso muito obrigado ao senhor Eugênio Coutinho Ricas. Convidamos agora Gilmar Guanandi Régio. Eu não sei se é Guanandi ou Guanandi. Ele é natural de Conceição do Castelo,
resolveu se mudar para Vitória aos 22 anos. Ele está presente? Ele está a caminho. Atualmente é morador da Serra e fundou há 15 anos a Fibravit Engenharia e Serviços, sendo sócio-diretor da empresa. Também é vice-presidente da Associação dos Empresários da Serra, é mestre da maçom e membro da augusta e respeitável loja simbólica Os Inconfidentes, número 42, da jurisdição da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, localizada no município da Serra. Nosso muito obrigado a Gilmar Guarandi Régio. Convidamos agora Carlos César Gonçalves da Rocha, membro do Conselho da GOB Espírito Santo, Grande Oriente do Brasil. Obreiro das augustas e respeitáveis lojas maçônicas de Domingos Martins e professor Alfredo Pacheco Barroca. Advogado e diretor da Escola Antônio Esteves em Cariacica, no Espírito Santo. Convidamos agora para representar o senhor Luiz Alfredo Azevedo Delage, o senhor Eugênio Ricas. Eu acho que ele não está aí. O Luiz Fernando Azevedo Delage. Tá? Quem vai representando por ele? O senhor Eugênio Ricas, então, Coutinho, representando o senhor Luiz Fernando, que é oficial do Exército Brasileiro, desempenha atualmente a função de comandante do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha. Muito obrigado ao senhor Eugênio, representando o senhor Luiz Fernando Azevedo Delage. Convidamos agora Henrique Alemã, nascido em 31/5/1969, membro da augusta e responsável loja maçônica Dr. Wallace Vieira Borges, número 2974, filiado ao Grande Oriente Brasil do Estado do Espírito Santo, iniciado em 2001, elevado a mestre em 2003 e venerável mestre por 2 mandatos, em 2007 a 2011, elevado ao grau 30, Cavaleiro Kadosh, possuidor da comenda Laelcio Rodrigues por relevantes serviços prestados à entidade Paramaçônica Fraternidade Feminina Nacional Cruzeiro do Sul e possui o diploma de benemérito da Ordem. Nosso muito obrigado a Henrique Alemã. Já perdeu o diploma. Convidamos agora o senhor José Renato Valadares. É advogado, natural de Vitória, Espírito Santo, casado com Cleusa Maria Souto, filho de Afonso Valadares e Isabel Martinelli Valadares, pai de Rafael Souto Valadares e Renata Maria Souto Valadares e avô de Heitor Valadares Brzezinski. Iniciado em 1996 na ARLS Luz do Planalto, número 2331, obreiro da loja União e Vigilância e Perseverança, número 3315, e membro honorário da loja Linhares Unido, 1710. É atual presidente da Casa Legislativa Estadual do Grande Oriente do Brasil e Espírito Santo. Convidamos agora José Rodrigues da Rocha. O senhor José Rodrigues é nascido em 25/10/1960 e iniciou sua trajetória na maçonaria em 1992. Em 93, casou-se com sua esposa Luzimar Vasconcelos, com a qual teve uma filha, Luísa. Esteve venerável da ARLS Concórdia Florianense e atuou como deputado estadual pela Assembleia Maçônica e atualmente está como conselheiro do Grão-Mestre Estadual. Nosso muito obrigado, José Rodrigues da Rocha. Convidamos agora Dário Ângelo Bagieri. Ele está representado pelo Dr. Emerson da Rocha para receber essa honraria. O doutor Dário, que é médico e mestre maçom do norte do estado. Convidamos agora o senhor Anderson de Araújo Fanzeres, ele que teve a iniciação em 3 de abril de 98, venerável mestre em 2011, por 2 mandatos, até o 2011, 2013, 2013 e 2015, cargos ocupados em loja mestre de cerimônia e mestre de harmonia, orador. Muito obrigado, Anderson de Araújo Fanzeres. Convidamos agora Carlos Alberto Conde dos Santos. Ele tem 70 anos,
filho do ex-deputado estadual Ancino Santos e Diva Conde Santos, natural da cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Ele é cirurgião dentista, formado pela UFES em 1968, especialista em implantes oral e odontologia. Casado com a também cirurgiã dentista Rachid Dair Santos, tem 3 filhos e é membro ativo da loja União e Progresso, iniciado em setembro de 1998. Nosso muito obrigado ao Dr. Carlos Alberto Conde Santos. Convidamos agora Paulo César da Silva. Ele que foi iniciado na loja maçônica Humildade e Fraternidade, número 1684, venerável mestre no período de 2009 a 2011 e no período de 2011 a 2013. Filiado na loja universitária e beneficente professor Alfredo Pacheco Barroca, número 3086. É empresário, sócio-gerente da empresa Library Hospitalar Limitada, fundada em 1983. Nosso muito obrigado ao Paulo César da Silva. Convidamos agora Jorge Barbosa Soares. Jorge Barbosa Soares, que é obreiro das lojas Estrelas de Camburi, e doutor Wallace Vieira Borges, e é grande inspetor-geral da Ordem Grau número 33. Nosso muito obrigado ao senhor Jorge Barbosa Soares. Convidamos agora, representando o senhor Américo Pereira da Rocha, o senhor Jorge Luiz Soares, para receber o título de honra ao mérito, no lugar do grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil. Nosso próximo homenageado é o doutor José Coimbra, advogado, militante, ex-vereador de Vitória por 3 mandatos consecutivos, de 1992 até 2004, foi líder do governo nessa Casa de Leis, presidente da Câmara e autor do projeto de lei O Dia do Maçom, devidamente aprovado e sancionado pelo prefeito de Vitória. Membro ativo e um dos fundadores da loja Vitória, onde foi venerável 2 vezes, deputado federal e atualmente deputado estadual e grande inspetor-geral da Ordem Grau 33. Nosso muitíssimo obrigado ao José Coimbra, que está se sentindo em casa, né? Convidamos agora Leila Rocha Induzi para receber seu certificado de honra ao mérito, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Pedagogia pela Faculdade Novo Milênio. Lecionou ao longo de sua carreira profissional em várias instituições de ensino, dentre as quais Aloysio Simões, Colégio Doutor João e Senec. Aposentada desde 2003, passou a atuar mais ativamente no voluntariado. Desde o ingresso de seu marido, José Roberto Induzi, na Ordem, passou a participar da diretoria dos antigos departamentos femininos da loja maçônica Cássia Vilavelense, tendo atuado na diretoria da Fraternidade Feminina Estadual como diretora social e cultural. Convidamos agora Renê Reis Fernandes. Renê, perdão, está sem acento no meu papel. Senhor Renê Reis Fernandes, coronel aviador da Força Aérea Brasileira, na reserva, atualmente comandante de helicópteros e operações offshore, transporte aéreo do continente a plataformas marítimas e de volta ao continente. 20 anos de maçonaria, grau 33, atualmente exercendo o nobre cargo de orador da Augusta e respeitável loja maçônica Dr. Wallace Vieira Borges. Minhas desculpas e muito obrigado ao Dr. Renê Reis Fernandes. Convidamos agora Edmeia Bessa Soares. Edmeia, que é presidente da Fraternidade Feminina Colunas de Acácia, da loja Dr. Wallace Vieira Borges. Nosso muitíssimo obrigado a Edmeia Bessa Soares.
Convidamos agora André Reis Neves. André Reis Neves é delegado de polícia aposentado, categoria especial, e secretário de Segurança Pública do município de Viana, na região de Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. Nosso muito obrigado a André Reis Neves. E convidamos agora Alcir Ribeiro da Costa. O senhor Alcir Ribeiro da Costa, nascido em Guaçuí, em 23 de março de 1929, teve sua indicação em 20 de 9 de 1947, na loja maçônica Liberdade e Luz, na Ordem de Guaçuí, grau 32. Filiado em 5 de 5 de 1949, a loja maçônica Fraternidade de Luz de Cachoeira e Tremirim, é membro ativo, emérito e remido. É o mais antigo maçom em atividade na loja Fraternidade de Luz de Cachoeira de Tremirim, e no próximo 20 de setembro completará o 77º ano de atividades maçônicas ininterruptas, sendo possivelmente o segundo ou terceiro maçom mais antigo do Espírito Santo. Detentor de todos os títulos honoríficos, inclusive a mais alta honraria concedida a um maçom no Espírito Santo, comendador da Ordem do Mérito Maçom Domingos José Martins, e a mais alta honraria concedida aos maçons brasileiros, condecoração da Comenda Ordem do Mérito Dom Pedro I, só concedida àqueles que atingem 50 anos de atividade maçônica. Nossos parabéns e muito obrigado ao senhor Alcir Ribeiro da Costa. Findada as homenagens, senhor vereador, convidamos... Bem, eu não estou com o currículo. Adrien Curcio Alemã. O seu filho Henrique está aí. Ele vai fazer, então, o recebimento no lugar do seu pai, Adrien Curcio Alemã. Infelizmente, eu não estou com o currículo dele para poder ler aqui. Adalto Beato também está presente. É que até então, na hora que a gente iniciou, o Adalto não tinha chegado, né? Então, o senhor Adalto Beato, que é técnico do Instituto Jones Santos Neves e obreiro da loja Humildade e Fraternidade, também para receber seu certificado de honra ao mérito. Senhor Adalto Beato. Bem, então o vereador fará a entrega em mãos pessoalmente. Vereador, vamos tomar então de volta o seu assento. E vamos convidar o senhor Emerson Gonçalves da Rocha para falar em nome de todos os homenageados. Boa noite a todos e a todas. Quero render as nossas homenagens na pessoa do nosso irmão Hércules, por esse momento histórico para o Espírito Santo, render as nossas homenagens aos nossos irmãos que fazem parte da mesa, que muito nos honram com suas presenças, nosso irmão desembargador Ney, meu irmão e amigo Zé Renato, meu irmão Jorge e a nossa presidente, Leila. Nós gostamos de ver esses dias, no debate dos presidenciáveis, quando a candidata Marina falou que ela é candidata a presidente. Isso foi muito bonito para nós. Dizer da nossa satisfação, mas antes não poderíamos deixar de fazer 3 registros. Primeiro, parabenizando ao nosso irmão Zé Coimbra por essa importante lei. Parabenizar o nosso irmão Hércules por essa iniciativa. Mas, meu irmão Hércules, hoje nós vimos o que o irmão passou, mostrando que a maçonaria é forte.
e que o Brasil foi forte quando ele estava com a maçonaria junto com ele. E esse momento é importante por um fato muito importante que também nós precisamos registrar. Que se não fosse o vereador Serjão, não estaríamos num evento maravilhoso como esse, que está ali presente. Eu queria pedir uma salva de palmas para ele. Aqui nessa casa, poucos sabem que quando o vereador saía para ser candidato, outros não podiam substituí-lo. E o vereador Serjão, ele trabalhou para que, ao se afastar, outros pudessem vir substituí-lo. E o vereador Serjão saiu para ser candidato a deputado e nos ofereceu essa oportunidade para ter um representante do quilate do irmão Hércules para fazer uma homenagem à maçonaria. Nós queremos agradecer às nossas cunhadas, a nossa fraternidade feminina, que nos dá força, que mostra a importância da família na maçonaria. A maçonaria é uma instituição que ela se diferencia na história do Brasil e na história do mundo. Quando se fala em instituições fortes, instituições antigas, fala-se em hierarquia. No exército vai do soldado ao coronel, ao general, nas polícias, nas igrejas. E a hierarquia da maçonaria ela é diferenciada. Porque na maçonaria, todos são iguais. Todos são iguais. Ele pode ser general, ele pode ser delegado, ele pode ser coronel, ele pode ser empresário, mas no dia que ele entra na maçonaria, ele passa a ser um irmão maçom, igual em todo mundo. E nós não poderíamos deixar de fazer esse registro. Mas o que nós precisávamos nesse dia, irmão Hércules, era marcar a história da maçonaria nesta casa, para que aqueles que vieram visitar, que vieram aqui nos prestigiar, saibam como que a maçonaria é forte. E as instituições, elas só são fortes quando dentro dela tem maçons. Nós podemos ver em todas as instituições do mundo, onde tem um maçom, a instituição é forte, porque todos são iguais. Quando colocou-se na Constituição Federal que nós todos são iguais perante a lei, foram buscar isso lá na história da maçonaria, porque no momento que você entra na maçonaria, você está despido de qualquer outra coisa, de qualquer vaidade e de qualquer outro tipo de hierarquia, porque você passa a ser chamado de irmão. Fora da maçonaria, eu sou doutor Emerson, professor Emerson, jogador de futebol, doutor Emerson, tudo que eu fiz na minha vida. Mas quando eu entro na maçonaria é o irmão Emerson. E quando lá no meu serviço, alguém chega desesperado ou precisando de alguma coisa, vão procurar o irmão Emerson. Vão procurar um irmão em alguma instituição. Então, essa diferença no mundo, só quem faz é a maçonaria. Mas nós sempre dissemos que tem um ditado muito antigo, quem não canta a sua aldeia não canta o mundo. E nós estamos aqui hoje para cantar a nossa aldeia, que é a maçonaria. Muito obrigado. Nós iríamos agora encerrar a sessão solene, mas o vereador já me chamou e pediu para a gente quebrar o protocolo. Ele quer fazer uns convites antes de a gente terminar essa sessão. Então, vereador, fica à vontade. É correto. Como nós temos aqui os representantes das paramaçônicas, elas são muito importantes para a maçonaria, né? Nós, maçons, temos que dar valor às paramaçônicas, que eles são os futuros maçons e as futuras esposas dos maçons. Então, queria chamar, quebrando o protocolo, o grande mestre estadual da Ordem Demolei, Dr. Rodrigo Rosselli, né? Ele fazer uma palavra, falar um pouco da ordem e dizer também que eu protocolei nesta Casa de Leis um projeto-lei que já está tramitando para ser o dia do Demolei, dia 13 de março, o dia que Jacques Demolei foi queimado, não é por defender seus ideais. Então já está tramitando nesta casa um projeto de autoria deste vereador para que seja lei o dia 13 de março no município de Vitória.
Boa noite, meu tio e irmão Hércules. Boa noite, meus tios e irmãos. Boa noite, minhas tias e cunhadas. Boa noite, meus irmãos e sobrinhos demolês. Minhas primas e sobrinhas das ordens paramaçônicas. Irmão Hércules, eu venho aqui primeiro dividir o meu discurso em dois pedaços. O primeiro, dizer a todos vocês, como tios, meu muito obrigado. Em 1919, em Kansas City, o mundo passava por um pós-guerra. Os pais de muitos meninos nos Estados Unidos tinham perdido as suas vidas. Famílias estavam destruídas. Nesse momento, a maçonaria universal, através de Ned Land, resolve fundar a Ordem Demolei. Uma ordem embasada em 7 virtudes: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a pureza, a fidelidade e o patriotismo. Trazendo para essas famílias que tinham perdido os seus pais um caminho para esses meninos. Hoje nós somos no mundo a maior organização juvenil masculina. No Espírito Santo contamos com cerca de 1.500 membros. E temos só a agradecer à maçonaria por dar esse apoio à juventude, por estar trazendo para a juventude esse caminho. No segundo momento, venho falar como irmão para vocês. Cada dia que passa em nossas lojas, fica mais difícil encontrarmos homens com as características para ser um bom maçom. Cada dia que passa, esse mundo traiçoeiro e cruel, caótico, afasta mais os homens de bens das nossas fileiras. Então, meus irmãos, é chegado o momento de nós maçons levantarmos, como disse muito bem a minha tia e cunhada, e começarmos a trabalhar, investir realmente nos jovens. Como criar bons maçons dentro da APJ, dentro da Ordem Demolei, dentro da Arco-Íris, dentro das Filhas de Jó. É investindo no jovem que nós vamos ter a garantia da maçonaria de sucesso e forte amanhã. Para, assim como disse minha tia, parar de acreditar que estamos em berço esplêndido, mas dizer: Brasil, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Boa noite. Queria chamar agora a Tainara Mulini, que é a ductor da PJ, do Núcleo Alfa Silvio Cola, número 69, e patrocinado pela loja mantenedora Dr. Wallace Vieira Borges. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite ao tio Hércules. Bom, a PJ, a Ação Paramaçônica Juvenil... Ah, tá. Tá bom, obrigada. A Ação Paramaçônica Juvenil, no Grande Oriente do Brasil, ela foi fundada no dia 15 de abril de 1983, pelo tio Adson do Amaral. A PJ, ela é a única ordem brasileira e... Ai, gente, estou nervosa, desculpa. Ela... Pode ler. Vou ler, né? É uma ordem totalmente brasileira e progressista, que tendo como diferencial a ser uma ordem mista, meninos e meninas, né? Como que nas outras é mais meninos, meninas, filhos de Jó, Demolei, meninos, filhos de Jó, meninas, né? Como seus principais pilares, a PJ trabalha o patriotismo e a filantropia. E seu principal lema é o res non verba, que é ação, não palavras, tornando-se uma verdadeira escola de líderes. Eu queria parabenizar todos os tios maçom. Meu pai também ele é maçom, só que ele não pôde estar aqui, mas dei parabéns a eles. E que essa é uma família muito grande e eu fico muito feliz
ter participado. Boa noite a todos. Mais alguém, vereador? Não. Não? Então, retomando o protocolo, né, a gente passa agora a palavra ao senhor vereador proponente da sessão, Hércules Belato, para que faça o encerramento dessa sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. Meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos, fico muito feliz por essa sessão de hoje. Parabenizar vocês, a presença, vocês vieram, né? Então, parabéns mesmo a vocês, né? E a maçonaria é forte realmente se nós somos fortes, né? Não temos que aparecer, não temos que ter vergonha de botar nossas alfaias, mostrar que nós somos maçons, que estamos atuando na igreja, nas comunidades. Então, parabéns para todos nós. E dizer que tem essa revista hoje, a revista da Câmara Municipal de Vitória, e nós podemos levar para casa para ver o que a Câmara tem feito pela cidade de Vitória. Dizer também que a sessão está sendo gravada, e depois, quem quiser os vídeos, né, passa para o pessoal da assessoria, a gente anota os nomes, vão mandar o vídeo para vocês. E dizer que essa sessão foi justa e perfeita. Boa noite a todos. Agora que foi encerrada a sessão, acabaram as formalidades, o vereador está convidando os homenageados que venham até aqui à frente para a gente fazer uma foto para esse momento de alegria aqui e de merecimento, honraria cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.